Fala galera, beleza? Tudo bem? Começando aqui mais um vídeo do que a gente vai falar, né? Sobre os carros, do que a gente comentou nessa série que a gente vai fazer, falando um pouquinho sobre percepção, né? Percepção, digamos assim, sensorial, visual do que a gente tem dos carros hoje em dia, né? Se a discussão aqui é meio que se o mercado de fato só está fazendo carros que te transportam do meio A, do ponto A ao ponto B, se são só apenas meios de transporte, né? Se a indústria de fato está tratando como uma indústria mesmo, de fato, virou só um produto, né? E pra gente que é entusiasta, como é que isso ficou, né? Como a gente ainda, nós temos carros para o entusiasta, nós temos carros que vão durar muito tempo, nós temos tudo isso que de fato é um mercado que vai nos agregar valor, enfim. E hoje com o carrinho que a gente vai gravar aqui é um Volkswagen Up. Esse é o MPI, tá gente? Não é o TSI, que tem a tampa preta, que identifica que ele é um motor turbo. Mas assim, esse é um carro que o Up, de maneira geral, eu acho que ele foi um mercado que é um carro que teve um mercado muito injustiçado. Ele é um carro muito competente, tá gente? Ele é muito bom de andar. Esse motor 1.0 aspirado da Volkswagen é um exemplo, é uma escola de eficiência que a Volkswagen conseguiu trazer para os modelos de toda a gama, né? Da linha que foi equipado. Além disso, o Up ele nasceu para ser um carro urbano na Europa e ele veio com essa proposta para o Brasil também. Então eu acho que ele veio muito forte com a proposta dele, né? E é um carro assim, cara, muito completinho. Ele é bem europeu, tá? Na cara dele, assim, se a gente pegar aqui do que a gente tava falando de ângulos, né? Do que a gente tava falando de estética automotiva, você olha para ele, claramente você vê que ele é um carro muito europeu, né? Ele é um carro que você vê andando ali nos filmes, nas ruas francesas, você vê ele muito na Alemanha, né? Você bate assim, você fala, ele é um carro que foi primeiramente projetado para agradar um público europeu, né? Você vê pelas linhas dele, essa carinha meio quadradinha, né? Vulgarmente conhecido como pote de sorvete, né? Que ele é bem quadradinho e tal. E isso traz vantagens, claro, né? Assim, talvez na época ele teve um design um pouquinho mais disruptivo do que os hatches que a gente tinha na época aqui no Brasil. Talvez até por conta disso ele não caiu no gosto do povo logo de primeira, tanto que ele teve até que uma vida curta, né? Se a gente for pensar dos hatches que a gente teve vendendo no Brasil, ele não teve uma vida muito longa, ele coexistiu ali junto com o Gol na época, junto com o Polo. Então não sei, ele acabou ficando meio de lado. Mas ele é um carro extremamente competente no que ele se propõe. Né, assim, esse, por exemplo, foi o primeiro Volkswagen que a gente teve na família. E foi uma experiência incrível que a gente teve com esse carro. Quem dirigiu o Volkswagen manual sabe que o câmbio ele é muito bem feito. Participação especial do cachorro. Ele é um câmbio muito bem engatadinho. O câmbio é bem escalonado. E, cara, dirigir um Volkswagen é uma experiência muito legal, assim, né? Assim, você sabe que você está num carro que é fácil de dirigir, você está num carro que você sabe que ele faz bem as coisas, né? Então são coisas assim que agregam, né, bastante valor à sua compra, né? Então esse aqui é um Up na versão Move, que ele eu acho que ele é um dos catálogos que são mais completinhos assim nessa versão aspirada, tá? Não tenho na época eu sei que ele saiu outras versões, saiu aquela versão White, né, que ele tinha uns outros detalhes e tal, mas em termos de equipamento ele é um dos mais completos. Ele já tem o farolzinho de neblina ali. Esse carro a gente optou por fazer esse envelopamento aqui na bocarra para ele ficar com esse sorriso, né, parece que ele está sorrindo para você com uma carinha um pouco mais
mais feliz, né? Tá vendo que parece que ele tem uns dentões ali. Ele tem uma cara simpática. Se você olha ele meio de lado assim, de fato ele parece um Pokémon, né? Ele tem uma carinha meio... Ele é bem simpático, tá? Eu gosto bastante dessa frente dele e de como ela traz essa identidade, né, da Volkswagen. Então é um carro assim que itens de segurança, vamos colocar aí. Então ele já tem ABS, EBD, ele tem controle de tração, ele já tem os airbags, claro, mas assim, estruturalmente falando, ele é um carro que é nota máxima em segurança. E aqui ele fala que ele tem o Latin NCAP 5 estrelas. Então ele é um carro que, para a proposta dele, hoje em dia como usado, é um baita carro, tá? É um custo-benefício assim, muito bom. Ele tem essa coisa que eu sempre tinha reparado nos Volkswagens, que eu acho, parece frescura, tá, gente? Mas é uma coisa que, já que a gente tá falando dessa análise, dessa análise sensorial, dessa percepção do que a gente tem de valor do carro, ele tem já esses sensores que eles são bonitinhos, sabe? Que eles são embutidos no para-choque, tá vendo? Ele é uma coisa bem discreta, bem original de fábrica, digamos assim, né? E que dá esse tom de um carro muito bem acabado, assim. São pequenos detalhes que você agrega valor, né? Nessa percepção. Então é uma coisa assim muito legal que a gente vê nesse carro. Esse é um carro, apesar dele, por conta das dimensões dele, ele pareça pequeno. O que acontece? Por exemplo, o meu cunhado, ele tem 1,90 m e pouquinho, ele é bem alto, mas ele é um carro que ele vai confortável. Ele fez autoescola no Up na época e foi um dos carros que ele conseguiu se encaixar. Então assim, é muito bem otimizado o espaço dentro dele, né? Então ele é um carro que a gente consegue ter esse espaço que a gente precisa para fazer as coisas. Ele é extremamente econômico, tá, gente? Num dia ruim aí, de verdade, assim, ar ligado, trânsito pesado, computador de bordo ali, dependendo do pé, claro, tá? Isso é estimativa com o uso que a gente faz. Então a gente tá falando aí de uma estimativa de 10, 12, numa situação muito ruim. E o computador de bordo, às vezes, na estrada, consegue marcar 17, 18, assim, é bem legal. Consumo bem bom. E assim, apesar dele ser 1.0 aspirado, mas é manco, mas é fraco, gente, ele tem uma retomada muito boa, ele tem uma saidinha bem gostosinha, tá? Então assim, é um carro que ele não vai te deixar na mão, não vai fazer você passar por aperto, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, caso vocês estejam procurando um carro desse também. Não tô aqui para fazer anúncio, mas pra gente falar um pouco só dessas informações, que eu acho que é bom a gente passar também essa percepção como dono, né? Para vocês terem um pouco da noção de como é conviver com um carro desse. Vamos voltar aqui para o que interessa no vídeo, que é a gente olhar para esse carro por vários ângulos, né? Talvez uma coisa que me incomode muito, e talvez a tampa preta venha a calhar e que fez sentido, é que quando você tem um carro, por exemplo, no vermelho, onde as lanternas são vermelhas também, fica uma coisa muito monocromática, né? Ele não quebra ali a linha de cintura, então ele parece uma grande vanzona, dependendo do ângulo que você olha, tá vendo? Eu vou mostrar bastante aqui a traseira, tentar de uma maneira meio estática, que você vê que a percepção de como você olha o carro, ele às vezes acaba mudando já, né? Então você olha pro carro, você vê que ele tem uma cara, de repente ele muda, você vê que a lanterna talvez fique um pouco mais simples, coisa assim, ao contrário de quando você baixa o olho, entendeu? E aí você vai percebendo algumas coisas assim. Mas aí ao mesmo tempo, quando você olha assim, talvez ele mude um pouco, talvez pare de causar estranheza, entendeu? Então assim, talvez agora você repara que, olha, são dois Czinhos, na verdade ao contrário, e não é uma figura geométrica necessariamente que está compondo a lanterna. Então são umas coisas assim que a gente acaba percebendo na cidade, que dá essa cara bem de carro europeu, bem futurista. Futurista no sentido assim, né? Na época, talvez o que eles estavam pensando um carro com a questão de segurança e de poder indicar claramente que o carro está freando, que ele está dando seta, que ele está dando ré, da forma mais clara possível, né? Num design que eu consiga manter essas informações e que as linhas consigam ainda estar em harmonia com a tampa do porta-malas, né? Enfim, com o para-choque e tal. Então são essas coisas que os designers devem ter levado em consideração nesse carro, né? Lateralmente falando, aqui a gente tem
esse aspecto aqui da caixinha de sorvete, né? Eu particularmente acho muito legal esse design. Eu gosto dessa linha assim que acaba mais reto, né? Aqui na frente, aqui ó, no vídeo, deixa eu mostrar aqui, né? Então ele acaba mais reto, ele dá uma sensação de carro maior mesmo, então eu acho bem legal. Dentro não te dá uma sensação de claustrofobia, né? Então é bem legal. Se a gente pega aqui de lateral, que eu acho que é um dos melhores ângulos dele, onde ele se mostra um carro maior e um carro mais sofisticado, né? Apesar de que, aerodinamicamente falando, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão dele querer ser um carro econômico, querer ser um carro referência nisso, né? Você vê que ele são carros com linhas muito simples, né? Ele tem muito poucos vincos, tá vendo? Ele não tem muitos vincos no para-choque. Ele tem, né, um design aqui bem simplista do acabamento aqui do farol. As entradas e as tomadas aqui também é um design simples, né? Então não é uma coisa com muitos vincos, com muitas linhas, com muitos cortes secos ou outro tipo de acabamentos, justamente porque ele era para ser um carro acessível, e tudo isso acaba pesando, né? Quando você coloca na ponta do lápis no desenvolvimento de um veículo, né? Então assim, mesmo com isso, ele é um carro muito bem acertado de linhas, ele é muito simpático, então ele passa essa sensação de um carro muito bom de dirigir. Aqui a gente optou por pintar as rodinhas originais de preto, né? Então para dar esse acabamento aqui escurecido no carro vermelho, a gente gosta bastante do resultado. Deixa aí o que vocês acham de roda preta. Roda preta é step, vamos colocar aí, vamos discutir sobre isso também. E aqui a gente tem um carro, deixa eu só, não vai dar para dar muita sensação da amplitude desse carro, caso vocês nunca tenham entrado nele, né? Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Do que é. Não reparem na bagunça, gente. Esse carro é o carro de uso diário, sabe como é, né? Mas ele é uma cabine muito bem ajeitada, tá vendo? Ele tem um quesinho assim, ó, de Fusca dos novos, tá vendo? Volantinho redondinho, painelzinho grandão ali, que eu acho bem legal, bem informativo. A gente tem todos os botões aqui, ó, né? Muito bem clicáveis, vamos colocar assim. Passa uma segurança de que não vai quebrar na sua mão. Aqui é onde a gente espelha nosso CarPlay, a gente colocou aquela multimídia que liga direto no acendedor, tá? Enfim. Dado isso, gente, é um carro muito versátil, né? A gente consegue colocar, por exemplo, a gente vai no parque com o nosso cachorro, a gente consegue colocar a casinha dela atrás no banco e vai numa boa, né? Não oferece nenhum tipo de transtorno pra gente. A gente consegue carregar coisas altas nesse carro, tá? Por exemplo, coisas que num sedã ali que eu não consigo, né? Então a gente acaba tendo essa versatilidade de um hatchzinho mais quadradinho, né? Então assim, foi uma grande sacada trazer esse carro pro Brasil. E de novo, né, falando um pouco do lado do entusiasta, o Up também é um carro de infinitas possibilidades de modificação, né? Assim, a gente vê na internet, você vê vários carros com inúmeras modificações feitas nele. Dá para você colocar um aerofóliozinho ali, dá para você trocar a roda, você coloca, você adapta, na verdade, né? Deixa eu voltar aqui para o interior. Tem gente que pega, que eu acho bem legal, você adaptar os seus controles de ar aqui para baixo, onde não tem nada, tá vendo? Esse porta-treco, e aqui você transforma numa multimídia normal. Então fica uma telona bem legal aqui, você não perde os controles, fica aparecendo o original e o carro ganha um interior novo, né? Então sempre tem coisas para serem feitas nesse carro para você dar a sua cara, o que torna o carro bem legal, né? E é isso. E assim, esse é um carro 2016. Bateu, acho que esse carro também tá perto do 100, acho que tá com 103 mil km, se não me engano agora, tá? E ele é um carro que, cara, não dá manutenção nenhuma, só preventiva, só fazendo tudo certinho, né? Levando no mecânico de confiança,
ou na concessionária, enfim, isso aí não importa, só que você faça as suas manutenções regularmente, tá? Porque o melhor carro do mundo não é o carro que a marca que fala que é aquele carro que é um tanque, é um carro que não quebra, tá? Tudo bem, todo carro quebra se não tiver manutenção, tá, gente? Isso aí não é exclusivo de nenhuma marca, tá? É sobre fazer manutenções. Faça a manutenção do seu carro, ainda mais agora que tá chegando o fim do ano aí, faça a sua manutenção, tá? Então é um carro muito bom, eu gosto visualmente da presença que ele tem, de como ele chega, de como ele te envolve, né? Você dirigindo ele, você tem total noção de onde ele começa, de onde ele acaba. Ele consegue ser econômico, consegue ser confortável, viagens longas também. Apesar mesmo, acho que principalmente por banco dele, por tipo de banco dele, mesmo o banco sendo de tecido, né? Vou mostrar aqui o banco dele. Ele é um banco inteiriço. E aí, mas mesmo assim, ó, tá vendo? Ele tem aqui umas certas abinhas, coisa, ele encaixa muito bem qualquer tipo de pessoa, tá, gente? Magra, alta, mais baixa, enfim, a gente consegue ter uma ergonomia muito boa, mesmo para viagens longas. E é isso, é um carro muito legal. Falando de modo geral, assim, é um carro que me agrada bastante, principalmente no visual, né, e nas linhas e na proposta. Então acho que a Volkswagen ela acertou muito em colocar tudo isso dentro de um carro só, com a ergonomia, com esse visual, né, assim, ó, você consegue pegar um ângulo bem legal dele para uma fotinha aqui também. Então são umas coisas assim que para mim são essenciais pra gente ter mais do que um carro, né? Pra gente ter mais do que um meio de transporte do ponto A ao ponto B, um carro mais com alma, vamos falar assim, né? Então eu acho que isso é muito valioso no que a gente procura na proposta de um carro, né? De novo, acho que o intuito desses vídeos é eu mostrar que eu discuti com vocês, eu trazer essa discussão do tipo, será que os carros estão valendo a pena pelo valor? Hoje em dia é um zero, vale a pena garimpar um usadinho bom para ter mais coisas por um menor preço ou pelo preço de um zero? Vale mais e você que tem um carro desse, você vê o carro só como um carro, você acha que é mais do que um meio de transporte? Qual que é o seu xodó? Você coloca coisinhas nele, né? Você gruda adesivos, você tem alguma coisa que torna ele especial para você? Eu acho que é sobre a gente valorizar o carro que nos transporta e nos mantém confortáveis para as coisas que a gente faz no dia a dia. Enfim, eu acho que é essa discussão que eu tô querendo trazer com esses vídeos aqui. E é isso, deixem nos comentários o que vocês acham do upzinho, qual foi a primeira experiência que vocês tiveram com um, por exemplo, como é que foi a vida de vocês a bordo de um desse, tá bom? Muito obrigado se você ficou até aqui. Se você ainda não deixou o seu like, já sabe. Se você também não se inscreveu no canal também, manda bala, ajuda a gente a trazer mais conteúdos desse tipo, pra gente trazer essa discussão, né, um pouquinho mais diferente do que fazer uma análise técnica do que o carro tem, do que não tem. Isso aí você já sabe, ainda mais desses carros que, né, tem mais tempo de mercado. E é isso, a gente se vê numa próxima. E eu vou deixar aqui mais uns segundinhos do carro para vocês. É isso, galera, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Abraço.